Olá, estamos iniciando mais um CoffeeCast Mulher. Lembrando sempre que somos uma extensão do Café com Notícia com o objetivo de exaltar a figura da mulher paraibana, dando vez e voz. Nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ela nasceu em Duas Estradas e em 2016 foi eleita a primeira mulher a governar a prefeitura do município, a Prefeitura de Duas Estradas, sendo considerada, assumiu o posto de prefeita mais jovem do Brasil, com apenas 22 anos. Reeleita em 2020, é hoje a nossa gestora mais jovem a nível do estado da Paraíba. Ela é referência no estado como uma gestora humana, feminista e que faz um ótimo uso da verba pública, com todas as suas contas aprovadas. Eu estou falando da nossa prefeita do município de Duas Estradas, Joyce Renali. Seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, eu agradeço demais o convite de vocês, né? Eu fico muito feliz por poder estar aqui e já agradeço, né, o local, a gente sente uma energia maravilhosa e, de fato, sou muito orgulhosa de ser a primeira prefeita mulher do meu município. A gente sabe muitos anos, aí a gente só viu homens, né? E, obviamente, os homens também deram sua contribuição, mas eu percebo também que o meu olhar ele foi diferenciado, de que algumas atitudes minhas que eu tomo são relacionadas ao fato de eu ser mulher. E eu acredito que a gente necessita ter mais espaços, a gente merece isso. E nós não queremos ser tratadas de uma maneira diferente, nós só queremos justamente igualdade. E eu agradeço vocês, né, por estarem me recebendo. E eu sei que o papo vai ser muito interessante, muito legal, porque desde que eu cheguei aqui que eu já estou me sentindo em casa. Que bom. Foi bom. Quem está aqui do meu lado hoje é nossa doutora, enfermeira, doutora, pesquisadora pela UFCG e minha amiga pessoal, professora universitária também, Márcia Janiele. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nessa tarde maravilhosa de saberes e valores, né? Com essa prefeita tão querida e inteligente, né? Uma referência para nós, né, mulheres. Com certeza, com certeza. E a primeira pergunta, você já começou a falar, de certa forma, hoje a gente sabe que nós temos um número pequeno ainda de mulheres representando os espaços do poder. Os espaços de decisão. Nós temos 6 deputadas apenas, nós temos só uma vereadora e dos 223 municípios, apenas 37 mulheres representando o público feminino, a mulher na gestão. Como é ser mulher e ter enfrentado, com tão jovem, né, com apenas 23 anos, uma eleição e foi vitoriosa? Como é esse desafio de estar à frente, sendo mulher e jovem? Realmente eu tive um desafio duplo, né? Além de ser mulher, ser a primeira prefeita mulher do nosso município, também muito jovem. Então, quando eu olho o meu secretariado, né, quando eu estava lá no começo, né, ainda hoje, eu era justamente, quando eu estava na reunião, eu era a pessoa mais jovem que estava ali naquele local. E aí a gente sabe muito bem que muitas vezes vem um discurso dos nossos opositores sempre se posicionando, querendo minimizar a nossa capacidade. Então, só contando um pouco a minha história para vocês, como é que foi que eu entrei na política. Fui indicada pelo meu pai, que já tinha sido prefeito. Ele foi, na trajetória política dele, ele foi vice-prefeito, foi prefeito, se reelegeu. Lá o nosso grupo houve a indicação de um sucessor e, posteriormente, eu entrei como candidata. E aí, realmente, foi um grande desafio pelo fato de que, como vocês falaram, eu tinha vindo para João Pessoa aos 17 anos, para a universidade, construir aquele sonho, né, de me formar em psicologia. Comecei a trabalhar aqui em João Pessoa, trabalhava numa comunidade Paratibe 2, que eu creio que vocês devem conhecer. Sim. Não é? Tive um trabalho lá, trabalhava como psicóloga e gerente da minha unidade de saúde. E aí, com apenas um ano, né, de trabalho aí enquanto psicóloga, fui chamada para voltar para a nossa cidade, para Duas Estradas, e realmente foi um grande desafio. Tinha lá o apoio, lógico, uma força política que era do meu pai, naquele direcionamento,
mas eu tinha que mostrar a minha capacidade, o meu olhar, a minha história, e realmente foi um desafio grande, mas que a cada dia eu fui mostrando dentro da nossa administração a minha liderança, o que eu poderia estar construindo lá no nosso município. E realmente um dos pontos maravilhosos é justamente aqui nessa imagem que vocês estão vendo, que foi no nosso mandato que a gente fez a revitalização de lá da nossa estação, do armazém, que era o armazém da companhia, que era um local onde a gente, antigamente, depositava lá, na época do trem, as cargas, né? Os depósitos. E aí, hoje, o nosso armazém cultural, a gente tem várias peças sendo apresentadas lá, é um local realmente de muito movimento cultural. E a nossa estação, que era um local totalmente abandonado, se tornou a nossa biblioteca municipal. Então, a gente já deu uma nova cara e tem mais coisas surgindo lá. Então, realmente foi um grande desafio para a gente poder estar iniciando a nossa gestão. Tive realmente que, muitas vezes, me posicionar com um pulso mais firme, num tom de voz, tendo que, muitas vezes, se elevar para ser ouvido em algumas situações. Muitas vezes, como vocês sabem, eu estou num ambiente majoritariamente masculino, né, do ponto de vista da política, então, são muitos outros colegas prefeitos, deputados. Então, às vezes, até sem eles nem perceberem, mas muitas vezes ficam querendo se sobrepor à nossa voz. Então, a gente tem que, muitas vezes, estar se posicionando, realmente falando, para mostrar o que é que a gente pensa e o que é que a gente realmente quer. E aí, com o passar do tempo, com esses anos que a gente está da gestão, consegui me tornar uma pessoa muito respeitada nesse âmbito político e realmente me tornar como uma liderança feminina e também me posicionar bem na política, na gestão e mostrar realmente que nós, mulheres, quando temos essa oportunidade, a gente faz um excelente trabalho. Verdade. Muito bom, maravilhoso. A senhora apoia o empreendedorismo feminino. Existe algum incentivo fiscal para isso aí? Como é que a prefeitura ela tem apoiado essas mulheres que querem ter o próprio negócio? Eu vou só pedir que tirar a senhora, viu? Sim, tá certo. Você, que a gente fica mais à vontade. Certeza. Mas realmente é um ponto que para a gente sempre foi muito importante, desde o início da nossa primeira gestão, pelo fato de que a gente sabia, se eu tinha esse pensamento, né? Se a população confiou a mim para eu, enquanto mulher, ser a primeira mulher da história a ser prefeita, então eu tenho que incentivar outras mulheres a poderem ter a sua autonomia. E aí, um ponto muito forte que a gente tem lá é justamente o trabalho que a gente fez lá no início, de primeiro trazer para um grupo. A gente convidou um grupo de mulheres, as que queriam estar participando, que sabia que já poderia ter alguma habilidade, ou com a parte de artesanato, ou também com a parte gastronômica. A gente trouxe para Duas Estradas vários cursos, junto com o SENAC, junto com outras pessoas que a gente conseguia de lá da nossa região, que já tinha alguma especialidade que pudesse realmente dar aula. E primeiro a gente foi ensinar, né? Ensinar tanto a questão do artesanato como a gastronomia. E, posteriormente, a gente fez um trabalho junto com o SEBRAE para que essas mulheres também pudessem saber o valor de compra, o valor de venda, qual o valor que poderia ser vendido, a questão de lucro. E aí, isso tudo desencadeou na primeira feirinha de artes e gastronomia de Duas Estradas. E eu me recordo bem naquela época que a primeira feirinha nós compramos todo o material que elas precisavam, porque a gente sabia que elas não tinham condições financeiras de dar esse primeiro passo. Então, a gestão comprou todo o material, elas cozinharam no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social da gente, e nós também demos a estrutura, né, da tenda, e aí começou pequeno, sabe? E hoje, quando a gente anuncia que vai ter a feirinha, então, realmente, dá uma grande quantidade de pessoas. E esse trabalho que a gente realizou fez com que elas também pudessem estar fazendo esse trabalho em casa. Então, muitas hoje já estão legalizadas com MEI,
elas estão conseguindo ter sua renda e sempre a gente está fazendo esse trabalho mensalmente. A gente leva um artista de lá da região da gente, fica lá tocando a música ao vivo. Uma música, geralmente, vai ser um pé de serra, um MPB, geralmente aquela música que é para a gente levar a família e ficar lá sentado. E aí o pessoal vai e compra um caldinho, um cachorro-quente, compra um artesanato. E isso faz com que gere renda. E sempre, todas as feirinhas, o que elas levam, elas não voltam para casa. Né? Realmente é venda total, é sempre sucesso. E, fora a parte, elas continuam, como o trabalho delas acaba ficando conhecido, elas entregam um cartãozinho e aí, quando elas estão em casa, elas também recebem suas encomendas e acabou realmente que virou uma renda muito importante para as famílias. Então, hoje a gente já está com cerca de 20 mulheres, são 20 famílias de lá do nosso município, e também a gente faz um outro trabalho com elas, porque elas participam de reuniões junto com a psicóloga, com o assistente social. A gente tem a parte da educação física, todo voltado para esse grupo, porque a gente sabe muito bem que é importante a gente estar cuidando não só da parte financeira, mas também de como essa mulher se sente, cuidar emocionalmente dela. Então, semanalmente, elas sempre vão ter atividades para que elas possam estar realizando também, para ser um momento também de desaparecer, sair um pouco de casa, né? descontrair. Além de ter um cuidado, né? Isso. É importante. E aí a gente tem realmente esse trabalho lá que vai desde essa questão da parte das reuniões, como também do empreendedorismo delas, e é realmente um ponto assim, muito importante lá da nossa gestão. E otimiza a economia local, né? Isso. É verdade. E eu estou vendo aqui que eu tenho uma prefeita que está do lado das mulheres, por ser mulher. Estamos, infelizmente, vivenciando essa onda de violência contra a mulher, o feminicídio. Eu queria saber como a Prefeitura de Duas Estradas e a Secretaria de Segurança têm combatido a violência contra a mulher. Existe uma rede de apoio? Elas têm como buscar, onde buscar? Isso. Aí, ontem mesmo eu até estava, né, num evento, a gente tratando justamente disso. E a gente comentando lá de atitudes que eu também tomei dentro da nossa gestão, para acolher, porque um ponto muito importante é que a gente precisa acolher essa vítima sem julgá-la, porque muitas vezes ela não está preparada para conseguir moral, né? Isso, para conseguir sair daquele relacionamento. Então, eu tive uma pessoa, estava até comentando, eu tive um caso lá em Duas Estradas, que ela me procurou, estava chorando muito, muito triste por tudo que tinha acontecido, e eu justamente coloquei para ela o leque do que a gente poderia estar fazendo lá no nosso município. Que lá nós temos o apoio de benefícios eventuais, como aluguel social, que aí seria porque ela no dia estava querendo sair de casa. E eu realmente, enquanto prefeita, me posicionei e disse para ela que se ela quisesse sair de casa, que a gente traria esse amparo para ela com relação aos nossos benefícios eventuais e que ela poderia ver uma casa que a gente iria arcar com esse aluguel, né, nesse período que ela não tivesse com condições dela mesma poder ter o seu provimento financeiro. Perfeito. E aí, nesse dia, ela acabou voltando atrás. Ela não se separou, mas ela sabe que pode contar comigo. Porque é justamente esse pensamento que qualquer pessoa que está dentro dessa rede de apoio é o primeiro pensamento que tem que se ter. Acolher essa mulher e saber que se naquele momento ela não teve condições de sair daquela relação, dela saber que no momento que ela tomar coragem e realmente ter condições de sair, então ela vai saber que vai ter essa rede de apoio. Sem julgamentos, Sem julgamentos, porque isso que é muito importante. Porque, às vezes, para algumas pessoas, pode parecer algo simples, a gente sabe que não é. Sim. É uma teia, realmente, de sentimentos, um filho, a questão financeira, dependências, enfim. E que a gente sabe que não é fácil. E aí, lá em Duas Estradas, a gente tem o nosso CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social,
Temos lá advogada, temos assistente social, psicólogo, temos toda uma equipe e que, dependendo da situação, a gente justamente direciona para o CREAS, que é um centro, já é algo regional, e também a gente tem lá em Guarabira as patrulhas, a Delegacia da Mulher. E a gente sempre vem fazendo palestras, trabalho realmente de mostrar o que é uma violência, até porque muitas mulheres acreditam que a violência ela só é a agressão. Então, a gente sempre está fazendo esse trabalho de conscientizar a elas que também a violência psicológica, moral, patrimonial, elas também são de uma forma assim, tão dilaceradora, acabam tanto, né, com a autoestima da mulher, que realmente as mulheres têm que ficar atentas. E nesse evento que eu estava ontem, depois, quando a gente terminar aqui, eu posso até mostrar para vocês, achei muito interessante que eles fizeram só um folhetozinho assim, curtinho, mas colocando os pontos da violência até onde pode chegar e demonstrando essa questão de que é necessário buscar ajuda. Eu até disse para o pessoal que foi de uma faculdade lá da nossa região que eu vou levar também para o nosso município, porque é importante a gente poder ter essa divulgação maciça, realmente, para que também se possa entender que quando se diz que eu quero mandar no seu corte de cabelo, para onde que você quer sair, para onde que você pode olhar, né, um ciúme... Mínimos detalhes. Mínimos detalhes, a gente precisa também orientar as mulheres que a gente não pode permitir isso. Verdade. Muito bem. Bom. Tem alguma coisa, Márcia? Sim, eu queria falar um pouquinho agora sobre a educação, né? Existe algum plano de valorização dos professores? O 14º salário vai realmente ser pago? Como é que está aí essa questão da educação, que a gente sabe que é algo primordial? Uhum. Lá em Duas Estradas, nós temos o nosso PCCR, que sempre, desde o início do ano, a gente paga o piso dos nossos professores mensalmente, mês a mês, que a gente sabe que tem muitos municípios que deixam para pagar na metade do ano, muitas vezes não pagam o retroativo. Isso. E aí, não, a gente sempre, todo início do ano, a gente já faz o pagamento. Tivemos uma revisão do PCCR deles, que foi todo um trabalho em conjunto. A gente sempre, todas as categorias, a gente sempre faz reunião. Me recordo até quando a gente foi levar a insalubridade para a saúde, que quando eu entrei na gestão eles não recebiam. A gente leva o projeto de lei, bota num telão, vai lendo ele todinho e perguntando se todo mundo está concordando, se tem alguma questão. E foi dessa forma, nesse novo momento do PCCR dos professores. E tivemos lá aumentos de benefícios, como o aumento de percentual de gratificação para quem era mestre, para quem era doutor. E, enfim, incentivo. Justamente incentivando para que eles possam estar cada dia mais estudando. E aí, respondendo a tua pergunta, o 14º não vai ter como sair. Por quê? Por conta dessa realidade que o nosso PCCR, ele, de acordo com a questão financeira, ele já abarca os mais de 70%. Na realidade, a gente, quando fala no recurso do Fundeb, a gente geralmente é para direcionar 70% para o magistério e 30% para outras áreas da educação. No caso, melhorias nas escolas, compra de material. Né? Só que a gente investe, né, 100% com folha, com os nossos professores. Porque o nosso PCCR, ele dá, por exemplo, se você tem o curso da graduação e você é especialista, então você vai ter 10% a mais. Então, isso tudo vai se somando, né? E hoje, como também a gente tem uma queda de alunos pelo fato da taxa de natalidade vir diminuindo, então, a gente não consegue ter um valor a mais que a gente conseguisse dar mais esse incentivo. Mas eu percebo que, apesar de a gente não ter esse recurso a mais, mas eles percebem que é porque eles já têm uma boa valorização durante todo o ano, recebendo esses benefícios que cada um recebe. Então, a gente realmente percebe que, apesar de não existir essa possibilidade no 14º, mas quando ele olha para todo o ano dele, ele tem
um piso assegurado desde janeiro, todos os meses do ano, e também esses outros benefícios, como... É um professor que se considera respeitado pela gestão, não é isso? Isso. Bom. Só para complementar, em relação ao piso salarial da enfermagem, fiquei com essa curiosidade aí de saber como é que está esse processo. Estamos também cumprindo com o piso. Que bom. Né? E há bom. pouco tempo também a gente deu aumento para os nossos enfermeiros e para os técnicos de enfermagem. Me senti altamente representada agora. E aí, quando a gente também, foi outra categoria, que quando a gente foi organizar toda essa questão de pagamentos, nós pegamos o InvestSUS, não é? Sim. A gente abriu o computador e foi recebendo cada profissional e mostrando para ele como é que estava a divisão, como era que ficavam os percentuais, né? Realmente para mostrar para cada um, para poder entender como é que estaria aquela questão da separação, né? Para ele poder receber. Até porque na primeira remessa que chegou, a gente teve algumas... Então, acho que quase todos os municípios do Brasil tiveram algumas distorções, e aí a gente foi demonstrando. Por exemplo, a gente teve uma enfermeira lá do nosso município que a carga horária dela de 2 estradas, juntando com outro município, passava. E aí não veio o recurso dela, mas no mês posterior veio. E aí a gente, com muita transparência, mostrando para ela tudo. Então, foi muito tranquilo para a gente poder fazer essa questão do piso. E realmente é algo muito gratificante, né? Porque são profissionais que realmente lutam muito pela nossa população, fazem um trabalho excelente lá no nosso município e os enfermeiros em geral, né? Em todo o nosso país. E é nesse formato que a gente sempre trabalha. Quando a gente vai mandar qualquer projeto de lei que vai mexer com a categoria, que vai trazer alguma questão financeira, ou, enfim, né, de algo que venha a afetar, mesmo que seja positivamente, né, a gente sempre busca mostrar e estar conversando de uma forma muito transparente. Então, primeiro a gente fez uma reunião mostrando como seria o projeto de lei que a gente estava enviando para a Câmara, e com todos, né, todos lá reunidos, e posteriormente a gente trouxe cada um individual, porque a gente também não ia mostrar os valores, né, de cada um para todo mundo. Individual, e mostramos de uma forma bastante transparente, e hoje aí está todo mundo lá recebendo o piso, lá em 2 estradas, e com aumento salarial. Ótimo. Que bom, como enfermeira, a Márcia fica muito feliz, Muito né, feliz, Márcia? me sinto muito bem representada, parabéns. Voltando um pouco sobre a educação, a gente sabe que o governo do estado ele tem avançado, né? Elevado o IDEB, aprovação no Enem tem aumentado. Então, assim, em 2 estradas, investimentos em educação, além do salário dos professores, que eles trabalhando realmente com dignidade, isso vai fluir muito melhor, a atuação do professor. Em relação às escolas, como é que tem sido esse incentivo da prefeitura? A gente sempre vem buscando, né, ter uma boa infraestrutura, e a gente, todos os anos, a gente vem fazendo mais investimentos, a cada ano aumentando a questão da climatização das salas, e aí eu acredito que esse ano a gente já vai estar 100%. E também a gente tem uma escola lá que tem um auditório, estaremos climatizando também esse auditório. E a gente vem fazendo vários investimentos, sabe? Desde o material do aluno, que a gente dá no começo do ano, o fardamento, uma merenda escolar de qualidade, realmente um cardápio que a gente, de segunda a sexta, né, a gente tem uma boa alimentação para essas crianças, e também a gente tem algo que é diferencial. A gente serve café da manhã para as nossas crianças. Perfeito. Que Importante. esse foi um ponto assim, muito importante que a gente começou a ver, e foi um pedido do orçamento participativo. Porque lá em 2 estradas a gente faz um orçamento participativo de verdade. A gente bota o carro de som na rua, chama o povo, e eu vou lá escutar o que é os pedidos deles, né? E um ponto que foi falado no orçamento participativo foi essa questão do café da manhã. E era algo que eu realmente já estava pensando em poder fazer, e quando vem o pedido da população, é algo que ainda instiga mais a gente a realmente a querer realizar isso. E aí a gente percebeu realmente que foi muito importante, porque as crianças chegavam lá muitas vezes com fome. Né? Porque muitas vezes não é todo dia que o pai e a mãe vai ter o dinheiro para comprar um pão, uma fruta. E aí a gente faz também nessa questão de ter um bom cardápio. Então vai ter lá melancia, banana, vai ter o dia que vai ter banana, o pão também, né, com suco. Então, até para a questão do conhecimento nutricional, com relação a conhecer outras frutas
que muitas vezes eles não têm na sua alimentação do dia a dia. Então, a gente percebeu que foi muito importante. É um ponto muito importante. Eu venho de uma família humilde e eu sei que minha mãe sempre falava, né, da importância de você ter uma boa alimentação. Porque muitas vezes, né, eu não sou rica, não sou milionária, mas isso faltou e na escola era ruim elas irem sem essa refeição. Falei também com a secretária de Desenvolvimento, Poliana Dutra, sobre essa questão. Então, você está de parabéns se você está fornecendo esse café da manhã, porque acho que dá um ânimo, dá mais energia a esses jovens, a essas crianças de estudarem. Falando sobre os jovens, o esporte, ele resgata muitos jovens da criminalidade, do mundo das drogas. Ele é realmente um caminho para a inclusão social. Como a Prefeitura de Duas Estradas tem incentivado o esporte? A gente faz também um excelente trabalho lá no nosso município relacionado ao esporte. A gente tem realmente, assim, no maior, né, com relação ao que a gente tem, a maior participação em Duas Estradas, eu acho que vai ser em qualquer lugar, que é o futsal e o futebol de campo. Mas a gente tem também outros trabalhos, como o vôlei, tem outra modalidade que também está acontecendo lá, que é o X2, e também temos o trabalho que a gente faz com capoeira. Então, são vários esportes que a gente vem trazendo lá para o nosso município. E aí a gente conseguiu inaugurar o estádio municipal lá de Duas Estradas, e lá a gente tem uma ótima infraestrutura, com arquibancada, cabine de imprensa, a parte de vestiário, e temos também uma quadra de areia dentro de todo esse complexo e todo ao redor do nosso campo de intertravado para que as pessoas possam caminhar. Então, a gente vem fazendo esse trabalho com relação a incentivar os jovens a estarem nesses movimentos. A gente sempre faz os campeonatos de futsal, de futebol masculino, e também a gente tem, óbvio, né, um time lá feminino do nosso município. Eita, as mulheres no futebol. Então a gente faz esse trabalho. Temos sempre os treinos e a gente também tem esse trabalho junto da Secretaria de Esporte com a educação, para a gente também estar alinhando essa questão da educação com o esporte. Porque muitas vezes, quando ele está lá com o professor de educação física, muitas vezes acaba que, por ser um momento mais de distração, digamos, consegue até com esse professor disciplinar ele para a questão também das disciplinas, como matemática, português, né, as do dia a dia. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, estamos lá reformando a quadra poliesportiva de lá do nosso centro, que ela não era coberta, e aí a gente está trazendo essa cobertura para poder aproveitar melhor ela, porque muitas vezes a gente só tinha como utilizá-la de tardezinha para de noite, porque como é muito quente, né, o sol, não dava para a gente utilizar. E aí a gente já está finalizando essa reforma e também vai ser uma forma da gente poder estar aproveitando esse local no dia a dia. E ainda temos aí para frente outros projetos, né, que a gente também quer estar realizando no nosso município, como incluir também a natação para as nossas crianças e adolescentes. E a gente vai sempre permeando por esses trabalhos, porque realmente eu acredito que o esporte ele é muito importante para os nossos jovens. Inclusão social. Ótimo, perfeito. Ótimo. Que bom. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Rota Cultural Arraial do Interior, né? Que a cidade de Duas Estradas participa fortemente, né? Como é que está a questão do turismo associado a esse evento? A gente participa, né, de algumas rotas, e o Arraial do Interior é uma rota que foi construída entre 5 municípios, né? Começa em Serra da Raiz, passa por Duas Estradas, vai para Lagoa Dentro, passa Pedro Regis e termina em Jacaraú. E a gente, antes a gente tinha as nossas festas em junho, numa forma muito individual. E aí a gente, pensando lá em grupo, vimos, eu e os outros prefeitos, que esse projeto começou antes da pandemia, os prefeitos que estavam à época, e a gente viu que, se a gente se unisse, a gente conseguiria ter mais visibilidade. E realmente mudou totalmente a história. E também
a gente tinha uma regra de não ter mais festa no mesmo dia, porque acontecia muito isso. Sim. A gente muitas vezes tinha uma festa em Duas Estradas e uma festa em Serra da Raiz. E aí dividia o público. Verdade. E aí a gente conseguiu, nesse projeto, a gente trazer para que a gente não tivesse esse choque de datas, um município ajudando o outro. Então, quando a gente tem o lançamento da programação, por exemplo, Duas Estradas paga o som, Serra da Raiz o telão, o outro paga a alimentação. Então, a gente conseguiu fazer algo grande e dividindo as despesas. E nisso, óbvio, a gente conseguiu ter uma visibilidade gigante nos meios de comunicação, conseguindo ter até TVs indo para a nossa região para estar cobrindo os nossos eventos sem ter custo para a gente, pelo fato de que a gente era uma matéria que era boa de vender, né? Então, a gente viu realmente que isso fez com que crescesse muito, movimentando, gerando renda no nosso comércio e também atraindo, né, muitos turistas para a nossa região. Então, foi um ponto realmente muito importante. E isso é algo que você contempla, né, desde a sua primeira gestão. Isso. Né, isso através do Fórum de Turismo Regional do Brejo. Então, isso representou positivamente, né? Isso, foi muito importante. E a gente também tem a Rota Cultural Raízes do Brejo, que o município de Duas Estradas faz parte, e que a gente teve há pouco tempo. Tivemos lá a apresentação no nosso Mirante de São Francisco, que fica lá no alto. Nós temos uma imagem aqui do Mirante. Mostra aí a imagem Vou do mostrar Mirante até a pra imagem gente do ver. Mirante. É lindo, gente. Lindo. Muito bonito aí, né? Isso. E aí a gente fez, aqui já era no domingo, que aí foi quando a gente tem no É domingo. bem frequentado, um ambiente bem familiar, Eu né? vi no seu Instagram, eu acredito que o seu casamento foi aí. Foi. No seu Eita, Instagram. que lindo. Ficou lindo. O Mirante de São Francisco realmente é um local assim muito importante para mim. A gente tem uma fé muito grande, sou católica, minha religião, sou católica, e realmente é um lugar muito importante. Aí foi justamente a área onde eu construí essa ampliação. Essa área onde vocês estão vendo da cruz e esse santo, quem colocou foi meu pai. E antes da gestão dele, não conseguia subir para ir de carro. Você só conseguia subir andando a pé. Que justamente lá para trás a gente tem um cruzeiro que foi Francisco Costa que construiu por uma promessa que ele fez em virtude de uma doença que ele teve, se curou, e ele fez esse cruzeiro em homenagem a São Francisco. E, posteriormente, alguns anos depois, infelizmente, um filho dele adoeceu de tuberculose, não informou logo para ele, quando procurou ajuda, já não tinha como resolver mais, e ele está enterrado nesse cruzeiro. E aí as pessoas iam muito para lá para pagar promessas, para agradecer também, sempre direcionados a São Francisco. E que é lá para trás, né? E eu me lembro, criança, eu subia muito a pé, fazia piquenique, né? E a gente sempre era um local que todo mundo subia. E quando meu pai se tornou prefeito, ele tinha esse desejo de fazer subir carro. Então, ele realmente conseguiu um convênio e que a gente deu continuidade. E na época, quando ele conseguiu abrir para poder subir carro, aí foi quando ele fez essa parte da cruz e da estátua. E aí veio a minha gestão, eu consegui terminar toda a pavimentação até embaixo. Fiz também essas estações, que essas paredes está toda com adesivo, tem as estações, né, de Jesus Cristo. E a gente fez essa área aqui para que pudesse estar tendo esses eventos. Que legal, parece bem agradável. Vamos a Duas Estradas. Com certeza. E aí, Dana, eu queria agradecer a participação de todos aqui, né? Sucesso total. Eita, nossa prefeita. Com certeza, agradecer aqui a participação de Josefa Nunes, né? De Alaine Martins, a nossa querida Diná Raulino, bronzeado, José Carlos, Rosiane Marcelino, entre outros, né? Agradecer a participação, por estar aqui interagindo com a nessa gente. tarde tão E essa legal. prefeita tão querida. Sim, com certeza. Verdade. Com certeza. Eu tenho outra perguntinha, prefeita. A gente falando sobre a habitação. A gente sabe que na Constituição é um direito, é uma garantia fundamental o direito à moradia. Estamos, assim, um pouco distante de saber que todos terão a casa própria.
Em Duas Estradas, existe algum incentivo? Como é que você tem trabalhado essa questão da casa própria? As pessoas, a população de Duas Estradas que sonha com a casa própria, como é que eles podem esperar a ajuda da prefeitura? Isso. A gente tem um projeto que é o aluguel social, que enquanto a gente não consegue a casa, a gente leva a pessoa para uma residência e paga esse aluguel. E hoje, por sinal, eu estava na CEAP, né, que é justamente o local que trabalha junto com o governo do estado para a habitação, para fazer um convênio. Aí, pronto, agora eu vou contar, né, para o pessoal, para fazer um convênio de construção de 20 casas. E nós estamos também com um projeto junto ao governo federal de uma construção de 50 casas. E antes, né, alguns anos atrás, como a gente, infelizmente, não estava conseguindo ter esse aporte financeiro do governo federal com relação à parte habitacional, a gente fez doação de terrenos, que a gente tem uma localidade que a gente tinha de terrenos, que justamente a gente está construindo uma nova creche nesse local, estaremos construindo também um novo ginásio, então estamos realmente deixando uma área bem organizada e colocando também uma praça lá nesse local. E a gente fez doação desses terrenos, foram mais de 100 terrenos que a gente doou, para que as pessoas pudessem pelo menos ter o terreno e já economizar esse dinheiro que seria para comprar um terreno para poder construir a casa. Realizamos algumas construções de casa, mas o nosso município é um município de um porte 0,6, que é o menor município com relação a recursos. Então, realmente, pelo recurso que a gente não tem como fazer conjuntos habitacionais, mas a gente, dentro do nosso mandato, a gente construiu algumas casas. Teve um caso assim que foi bem forte, que foi uma casa que pegou fogo. E eu me lembro bem quando estava lá todo nas cinzas, e eu disse para a dona Vanilda, a gente vai construir a sua casa, a gente vai reconstruir ela, e a gente realmente conseguiu entregar. E dentre outras histórias que a gente tem lá. E estamos aí, né, com esse trabalho, junto tanto com o governo federal como com o governo do estado. E pelo que eu estava hoje conversando, realmente estamos aí realmente num ponto de conseguir realizar esses sonhos, porque, de fato, é muito importante a gente poder doar casas. E eu acredito que agora, com esse novo governo que está no governo federal, eu percebo que tem esse olhar melhor para essa questão habitacional. Então, eu tenho certeza que a gente vai poder estar construindo muitas casas para o nosso município, mas enquanto não estava, né, com essa possibilidade com o governo federal, então a gente fez esse trabalho que a gente conseguiu ajudar muitas famílias, né, e hoje estão aí já com suas casas. Nessa área dos terrenos, né, que eu disse para vocês que a gente doou, já tem muitas casas construídas, e a gente percebe também a importância para essa expansão do município e, obviamente, cada um ter o seu lugar para morar, né, que é muito importante. Sim, com certeza, né? E aí, dando continuidade a essa questão social, tem alguns programas que você acha interessante mencionar aqui hoje para a gente? Sim, dos programas sociais que a gente tem. Sim. Sim, a gente tem o benefício também da conta de água e de luz. Muitas vezes a pessoa não tem condições de poder pagar, e aí passa pelo nosso centro de referência, o CRAS. Temos também, mensalmente, cerca de 300 cestas básicas. Hoje eu estava lá, né? Eu vi que você doa 300 cestas básicas ali. A gente estava hoje lá fazendo a entrega de 300 cestas básicas para a nossa população. Então, a gente tem vários benefícios que a gente realiza lá no nosso município. Se chega num determinado momento que a pessoa, que é uma pessoa que vive em vulnerabilidade social, que um ente querido seu falece, a pessoa não tem condições de poder ter aquela questão do funeral, a gente tem o auxílio funeral também. Então, são vários benefícios que a gente concede lá no nosso município, dependendo da situação que a pessoa está vivenciando. E um dos pontos importantes, realmente, que eu elevo é justamente a questão da cesta básica, né? Porque a gente levar a alimentação para a nossa população é muito importante. E quando realmente você olha para um município de Duas Estradas, que é um município de 4.000 habitantes, então você tem 300 famílias que estão sendo beneficiadas, realmente é um número bem importante quando a gente olha para até
outros municípios que são bem maiores que o nosso, mas não conseguem chegar a esse número. E é um ponto que a gente leva com muita seriedade, mesmo nesse momento que a gente sabe que desde julho a gente vem tendo quedas de repasses, mas é um ponto também que a gente sempre vem assegurando. Justamente eu ia perguntar como a gestão ela pretende superar essa queda de arrecadação em detrimento à queda do FPM. Eu vi, inclusive, que muitos prefeitos fizeram um protesto em relação a isso. Como é que Duas Estradas tem lidado com essa situação? A gente sempre teve uma gestão muito organizada, com realmente um nome muito bom na nossa região, no mercado, por saber que era uma prefeitura que o fornecedor poderia vender e receber, que os seus servidores nunca tiveram nenhuma dorzinha de cabeça de imaginar que poderia ter algum salário atrasado. E a gente vem conseguindo manter esse trabalho, mais óbvio. Hoje tem sido bem mais difícil. Antes era mais fácil. De julho para cá, realmente tem sido um período muito difícil. E aí, o que é que foi que a gente fez? A gente realmente reorganizou ainda mais a nossa gestão. Então, a gente teve várias reuniões com os nossos secretários para reduzir custos, do que a gente visse que poderia diminuir, cortar. Então, a gente foi olhando, né, o que poderia até ser, às vezes, um desperdício, alguma coisa que a gente poderia estar diminuindo com relação a gastos criando que seriam, né, desnecessários, justamente, até em coisas pequenas, né, mas que a gente sabia que poderia economizar. Então, foi uma reorganização maior e que a gente percebe que vem conseguindo enfrentar esse momento difícil. E a gente vê e fica com a perspectiva de que, quando a gente conseguir realmente ter uma igualdade, melhorar essa questão do fundo de participação, a gente vai poder estar bem mais aliviado. Mas, realmente, cada mês tem sido muito difícil para nós prefeitos. Porque, realmente, você receber, nesse ano, menos que o que você recebeu no ano passado, se você recebe igual, é difícil. E se você recebe menos, é realmente bem mais difícil. Sempre com a provisão, né? Isso, É verdade. Não é? E aí, dando continuidade a esse assunto tão importante, a questão da infraestrutura. Né? Quais ações e obras importantes, né, foram realizadas na sua gestão na cidade de Duas Estradas? A gente conseguiu construir muita coisa lá no nosso município. Tivemos há pouco tempo o asfalto de lá da nossa cidade, do centro da nossa cidade. A gente teve toda uma reestruturação do nosso município, o nosso centro histórico, como eu estava comentando com vocês, ali a área da estação, que a gente chama hoje de Parque da Estação. Todas as escolas do nosso município reformadas, bem equipadas. O CRAS, que é esse centro que eu estou falando para vocês, a gente fez um novo CRAS, que era um local assim pequeno. E interessante também, até fazer um parêntese aqui para vocês, que também, quando a gente foi construir esse novo CRAS, a gente chamou os profissionais para perguntar como eles queriam. E a gente montou junto essa planta. E aí temos aqui a Praça da Bíblia, que também foi uma praça que a gente fez, né, lá no nosso município. O Mirante de São Francisco, que realmente foi outro ponto, né, que a gente tinha comentado. E temos aí outras obras importantes que a gente está fazendo, que temos a praça, uma praça justamente no nosso centro histórico. Ela vai ficar de frente à nossa estação, na rua que fica de frente, e é um local que a gente está construindo que vai ter quiosque, porque serão 6 quiosques e teremos a parte de banheiros também, porque justamente com a feirinha que eu tinha comentado para vocês, então o pessoal começou a vender lá. Então, já tem pessoas lá que realmente ficam todos os finais de semana. E aí a gente vai ter esses quiosques que as pessoas vão poder estar recebendo, tendo acessão do nosso município e que vão estar podendo vender. E fica muito mais organizado. Com né? certeza. Vai ficar o nosso centro, já é bonito, né? O nosso centro histórico. Mas, realmente, quando a praça estiver pronta, que a praça vai levar o nome do meu pai,
Praça Isso. Roberto Que lindo. Carlos Nunes, é uma homenagem para ele que a gente vai estar fazendo. E a gente vai estar realmente deixando bem mais bonito o nosso centro histórico. E, obviamente, a gente pensou também nessa questão dos quiosques para justamente quando as pessoas vêm visitar o nosso município, que eles possam ter esse local de realmente interagir de uma forma mais confortável, mais organizada. E esse é um panorama, né, que eu posso dizer para vocês. Muito bem. Trazendo um pouco para a gente, né, Márcia? A questão da saúde. Isso. Eu queria, lógico, falar sobre algo importante que tem tudo a ver com a saúde, a questão do saneamento básico. Né? Como é o saneamento básico na cidade? Né? Vi também que houve um projeto aí de extensão hídrica, achei maravilhoso. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso também. Isso, a gente faz todo um trabalho lá, justamente para a gente não ter essa rede, né, aberta. Então, praticamente todas as ruas do nosso município, ela tem todo o seu esgotamento por baixo, né? Então, a gente sempre faz esse trabalho. E tivemos aí, há poucos dias, né, que é justamente nessa área que eu estava comentando com vocês, que a gente fez essa doação de lotes. E estamos agora conseguindo, junto com a CAGEPA, a extensão de rede de água. Porque realmente a gente não tem como, né? A gente ficar sem A água. água é vida, né? Então, a gente foi um projeto que a gente vem batendo, pedindo, né? E que agora a gente vai vendo, né, que vai se concretizar. Uma grande obra. Pronto, na saúde, é claro que essa parte é importante, mas, assim, em termos de profissional, em termos de unidades de saúde, de ambulâncias, como é que tem sido o incentivo da Nós prefeitura? temos lá no nosso município um PSF zona urbana e um PSF zona rural e um outro posto de atendimento que fica localizado na nossa zona rural. E aí, realmente, é um grande destaque que eu posso fazer para vocês, né, com relação à nossa saúde. Hoje, em Duas Estradas, nós temos algumas especialidades, fora os médicos dos nossos PSFs. Então, hoje a gente estava tendo 80 ultrassonografias que temos mensalmente o profissional ultrassonografista lá em Duas Estradas. Temos cardiologista mensal, temos psiquiatra mensal e temos também neuropediatra. Todos os meses. Pediatra também, a gente leva sempre urologista também, ginecologista. Então, temos várias especialidades que a gente leva para o nosso município para que as pessoas não precisem sair de Duas Estradas para ter que vir para João Pessoa ou para Guarabira para poder estar fazendo determinados exames. E aí a gente tem também uma farmácia básica com mais de 100 tipos de medicamentos do que a gente considera como sendo o básico. E temos também na nossa farmácia básica psicotrópicos. Então, importante. o nosso psiquiatra, quando ele passa a medicação, a pessoa pode ir lá na nossa farmácia básica e ter acesso àquela medicação. E aí vocês podem me perguntar, e se é uma medicação, Joyce, que não tem na farmácia básica, não está lá, não é da farmácia básica, né? Que a gente também tem as medicações que não comportam estar lá. A gente tem também um trabalho junto ao CRAS, se a pessoa não tem condições de comprar, a gente compra essa medicação. Ele vai fazer a doação é enviada para um funcionário da prefeitura que pega aqui em João Pessoa essa medicação, porque foi a farmácia que ganhou a licitação, e entregar na casa da pessoa. Perfeito. Então, realmente é esse trabalho que a gente faz. Temos o Centro de Reabilitação lá em Duas Estradas de fisioterapia, com 2 fisioterapeutas que ficam semanalmente atendendo a nossa população. E, enfim, gente, se eu for falar... Eu passaria a tarde inteira conversando com você. Você é muito simpática, tem feito um excelente trabalho em Duas Estradas. Isso eu escutei de outras pessoas quando eu anunciei que ia estar lhe entrevistando. Você realmente representa nós, mulheres, a mulher da Paraíba, por toda a garra, por fazer a diferença numa gestão, por brilhar enquanto prefeita no município de Duas Estradas, por ser referência na região. Então, assim, eu estou muito feliz, honrada e
agradecida de estar lhe entrevistando. Estou falando isso porque Jean fica ali organizando o nosso tempo, ele já acenou, nós temos tempo, eu sei, nós temos o tempo, nós sabemos que você também deve ter outras atribuições, então, assim, eu queria saber se você deseja falar mais alguma coisa e quero que você mande um recado para a mulher paraibana que está cheia de sonhos, que sonha com a independência financeira, que sonha com a saúde melhor, que sonha em ser uma esportista ou que sonha em ser uma vereadora, uma prefeita, uma mulher que está cheia de sonhos e jovem, como foi o seu caso. O recado que você dá para essa mulher paraibana hoje. Então, primeiramente, mandar um abraço para o meu povo de Duas Estradas, né, que realmente eu sei que tem muita gente assistindo de lá. E, primeiramente, agradecer a vocês por estarem me recebendo. Realmente foi um momento maravilhoso a gente poder estar conversando aqui. E o que eu tenho para dizer para as mulheres paraibanas, para as mulheres que podem estar nos assistindo, é que, de fato, nunca deixem ninguém dizer para vocês o que vocês devem ser, o que vocês podem fazer. Nunca permitam que um homem diga para vocês para onde que você pode olhar, aonde que você pode estar. Quem deve fazer suas escolhas é cada uma de vocês. Então, que vocês possam cada dia crescer mais, olhar para o futuro realmente com esperança e sabendo que a gente pode muito mais. E que a gente saiba que uma apoia a outra. Porque eu acredito que isso que é muito importante, a gente ter sororidade. Uma mulher apoiar a outra. Então, com a gente firme, forte, uma apoiando a outra, a gente vai conseguir ir muito além. Obrigada, prefeita Márcia, que falava É isso, agradecer, Joyce, pela sua participação brilhante, dizer que você realmente é referência, né? Quão bom seria, né, se todas as mulheres tivessem realmente essa visão, né, que a sociedade realmente vissem mulheres como você nos representando. A gente teria uma sociedade, sem dúvida, muito mais positiva, né, muito mais abrangente. Então é isso, agradecer a sua participação. Meu primeiro podcast, né? Já comecei muito bem. Muito bem, é verdade. Com a participação de uma mulher tão inteligente. Parabéns. Obrigada, Joyce. Obrigada. E quero aproveitar para agradecer também aos nossos patrocinadores. Sim. Eles são especiais e têm contribuído muito. Posso agradecer em especial, exemplificando todos. Tem a Arena de Aposta, nós temos a Capoconte, né? Consultoria e assessoria de gestão. Temos também a Êxito Caorca, onde nós estamos. Temos também a Império Digital, que fornece essas canecas. Nossos convidados sempre são presenteados. É de uma delicadeza muito grande. A Peixada Pau d'Arco vai se reunir com a família no almoço de domingo. Tempero de carinho é Peixada Pau d'Arco. Muito obrigada a todos vocês. Tudo na brasa, também contribuindo com o nosso CoffeeCast. Obrigada pela participação e até a próxima.